Olá, meus amigos. Novamente nós estamos aqui para compartilharmos algumas ideias, algumas conversas que você tem me acompanhado neste canal, Fatos Velozes da Profecia. E já peço a você que você possa nos ajudar dando um like aí, uma visualização, compartilhar. Se você desejar se inscrever no nosso canal, fique à vontade. Eu quero passar para você hoje sobre o tema, o título, Tempos para Reflexão. O Brasil está passando por momentos difíceis, momentos jamais vistos de uns 60 anos para cá, devido a algumas instabilidades políticas, sociais, econômicas, ideologias, valores, quedas de braços que vem acontecendo no Brasil. E tudo isso aí realmente demonstra que o Brasil está realmente numa colisão, está num tumultuar, está num caldeirão pegando fogo. E você sabe que tudo isso aí também, eu quero dizer para você que quando você realmente não compreende, eu não compreendo aquilo que a Bíblia quer nos passar, aquilo que Deus quer nos passar, então ficamos muitas vezes à mercê de nossas ideologias, dos nossos achismos, de nossos conhecimentos, de nossas capacidades intelectuais, de nossas culturas, e chegamos pesado muito no humanismo, naquilo que nós achamos que é importante para uma sociedade se estabelecer no bem, na ordem, na decência a cada dia, tá certo? Mas aí as pessoas acabam se esquecendo que nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra. Você não está sozinho nesse planeta Terra. Existe alguém mais vivendo entre nós. Já passei para você que são os anjos de luz, que servem ao Deus Todo-Poderoso, e também tem os demônios caídos, anjos caídos, que servem a Satanás, também o principal anjo que caiu. Mas tudo isso aí, para entender, tem que ter uma leve humildade, simplicidade de compreender a palavra de Deus, compreender aquilo que Deus quer passar para a pessoa. E muitas vezes meu orgulho, minha arrogância, a minha descrença, aquilo que eu vejo que não é importante para mim, eu acabo descartando, eu acabo desprezando aquilo que Deus quer passar para mim. Então eu acabo deixando de lado alguns conhecimentos assim muito importantes, muito profundos, e que daria para mim um norte melhor para a minha vida, ou para meu estado, país, ou nação, ou mundo, que seria eu obedecer ou ouvir a voz de Deus. Essa isenção de Deus, o sair de Deus, o deixar de Deus, aconteceu no Éden com Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. A saída do Éden, quando Deus ele expulsou Adão e Eva do Éden devido à desobediência a ele. Mas a expulsão não foi uma expulsão eterna de uma aliança, de uma conversa, de um bate-papo, de um relacionamento, desse Deus maravilhoso com o homem. Ele falou daquele espaço físico, o jardim do Éden, o homem e a mulher não poderiam ficar mais lá. Mas Deus em sua história, nos seus escritos, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre conversou com o homem. Deus sempre orientou o homem. Deus sempre colocou uma cartilha para que o homem pudesse vir a seguir e caminhar com Deus. Então Deus não isentou do homem. Pelo contrário, o que se percebeu foi o homem se isentando de Deus, o homem se afastando de Deus, o homem buscando os seus caminhos, o homem fazendo os seus mapas para seguir o seu próprio caminho. Haja vista como está a sociedade mundial hoje, no seu caos total. Hoje não há um país que não esteja num caos econômico, social, moral e ético. Há uma desordem implantada no mundo todo. Devido ao que? O homem se afastou de Deus. O homem virou as costas para Deus. Tá certo? Então quando o homem fez isso, ele começou a pagar o preço da desobediência. Ele começou a pagar o preço do seu orgulho. Então, a Bíblia nos fala realmente que lá no livro de Provérbios, esse texto é muito conhecido, que fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o país, feliz o continente cujo Deus é o Senhor. Feliz a família que é a maior nação, a maior estrutura criada por Deus, que é a família, que vem pelo pai, pela mãe, depois os filhos. Esta nação estabelecida por Deus,
Então, feliz essa nação, primeiramente falando, que é a família que anda segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu? Não somente o Brasil, mas as nações abandonaram Deus. Haja visto que o próprio os Estados Unidos, que foi a nação, o berço para a pregação do Evangelho, para a pregação das boas novas para o mundo, nesses tempos pós-modernos, e foi a nação dos Estados Unidos, como foi um dia a Europa, como foi um dia a Palestina, entendeu? Israel. Então, só que você vê a nação dos Estados Unidos hoje, a nação americana hoje, você vê como o caos que está. Você vê o caos que está, a derrocada, as insurgências, as destruições desta nação chamada Estados Unidos. Porque cresceu-se no volume de financeiro, econômico, social, criaram uma estabilidade mundial, criaram uma hegemonia mundial, criaram um poder mundial, criaram uma língua mundial, tá certo? E se estabeleceram como um império mundial perante todas as demais nações do mundo. O mundo concorreu para os Estados Unidos, o mundo foi pedir apoio para os Estados Unidos, o mundo foi pedir esmola para os Estados Unidos, o mundo foi pedir proteção para os Estados Unidos. Enfim, o mundo foi para os Estados Unidos buscar na América uma proposta de ajudá-los a ter paz em seus países, em seus continentes. Em contrapartida, a América recebeu ouro, pratas, tecidos e N tecnocratas profissionais de várias categorias que residem hoje lá na América, e foi isso então que a América fez. Vocês querem a nossa proteção e em contrapartida nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso que então o sonho americano, né? O Dream American, né? American Dream, né? O sonho americano. Então foi que a América poderia ter tudo de bom, porque o mundo precisava da proteção militar, da proteção do poderio militar da América em seus países e continente. E aconteceu. Aconteceu. Como aconteceu no tempo da Roma Antiga. A Roma Antiga tinha um império mundial, dava proteção ao mesmo tempo, mas esses impérios, como todos os impérios na história da humanidade, veio a ruir, veio a cair. E a América está ruindo, a América está caindo, a América está numa queda livre e em breve vai cair. As profecias não podem falar, quando você vai em Apocalipse capítulo 17, 18, lá fala sobre a grande Babilônia, onde os mercadantes, os comerciantes do mundo todo iam até ela comprar e negociar e assim por diante. Essa Babilônia, a Bíblia fala lá, num dia será queimada, que seria, a Bíblia fala, a Bíblia tem razão, a palavra de Deus tem razão, e quando Deus fala, vai acontecer. O tema nosso aqui não é fatos velozes da profecia, vai acontecer isso aí, a nação de Israel vai cair. Ela será queimada como, lá fala lá, num dia será queimada pelo fogo. E o fogo na Bíblia, literalmente falando, não é um fogo de chamas de papel, não, queimar um papel, queimar um mato. É bombas atômicas que cairão sobre a América. Haja vezes que o próprio Irã, a Rússia, a própria China, a própria Coreia do Norte, países realmente que são inimigos de fato da América, têm já anunciado e falado e lançado várias ameaças nesses últimos 50 anos, nessa Guerra Fria que ainda continua. A Guerra Fria começou lá após a Segunda Guerra Mundial, entre a antiga União Soviética com a América. E continua até hoje essa Guerra Fria. Ameaças, alfinetadas e assim por diante. O que seria? A isenção de Deus. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é quando essa nação, os governantes, primeiro-ministro, o presidente, as câmaras dos deputados, senados, a jurisprudência, né, o Supremo Tribunal, e toda uma classe pensante, os governantes municipais, estaduais, toda uma classe pensante que move o coração de uma nação de acordo com a vontade de Deus. Quando essa nação passa a obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, então essa nação ela começa então a ter as benfeitorias, elas começam a receber as benesses, começam a receber os valores espirituais de Deus, começa a ter uma proteção, e essa nação começa a ficar frutífera, ela começa a ficar poderosa, ela começa a crescer, então seus bens começam a crescer, então a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a delinquência, a selvageria, aquelas coisas malignas que acontecem com nações
que não tem o Deus poderoso agindo diretamente em suas autoridades, em seus governantes, na classe pensante. Então, quando não tem um Deus nessas nações, você vê muita pobreza, muita miséria, você vê muita ignorância, você vê muita contracultura, você vê realmente injustiças sociais acontecendo, você vê muita morte, você vê tráficos de todo tipo de coisas acontecendo nesse país. Esse país está indo para uma derrocada tremenda, tá certo? Então, você vê na África, você vê na Ásia, você vê na América Central, na América Latina, onde os governantes são ateístas, os governantes são anti-Deus, os governantes são totalmente desprovidos da verdade de Deus. Então você percebe que esses países vão para derrocar por causa de quê? Não é um Deus poderoso, Deus bíblico, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que está regendo sobre essas nações, desses países que estão em pobreza espiritual e humana. Então, meus amados, é muito importante nós percebermos nessa reflexão, entender que o Brasil por dizer que é um país que é de predominância cristã, mas parece que não está acontecendo isso aí. Parece que a predominância não é Brasil ser um país cristão. Parece que o país é um país ateísta. Parece que é um país totalmente que não tem temor de Deus. Porque o que vem acontecendo e pode